Saúde! Estamos de volta com esse nosso programa de hoje. Agora a gente fala de um assunto delicado, complicado de abordar, mas muito necessário na nossa sociedade, principalmente no mundo em que a gente vive atualmente. Nós já falamos sobre isso aqui, aliás, a gente fala com frequência sobre o assunto suicídio. Agora a gente, mais uma vez, tem uma abordagem, dessa vez de um ponto de vista de um grupo de apoio. A gente está falando do GAES, um projeto de extensão da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. A gente tem aqui conosco a presença da doutora Vivian Zicker, que é psicóloga, especialista em psicoterapias cognitivas e é coordenadora desse grupo de enlutados por suicídios, aqui na UFMG. Bem-vinda, doutora, tudo bem? Obrigada, tudo bem, e você? Ótimo, a alegria, uma satisfação. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, é algo que a gente, de forma recorrente, fala sobre esse assunto. Tivemos aqui a nossa querida Luciana Rocha. Luciana Rocha já esteve até mais de uma vez aqui, contando o seu depoimento, falando sobre ações importantes. E o mais valioso, doutora, é que a gente divulgue que existem pessoas que estão passando por problemas assim também, né? E é por isso que a gente criou também esse grupo de apoio, porque a gente viu que o grupo ele é uma ferramenta muito importante no processo de luto. Na verdade, vários grupos de apoio, né, assim como os Alcoólicos Anônimos e outros grupos, onde as pessoas se identificam com as histórias, né? Então, é muito importante. E não havia um grupo específico de enlutados por suicídio. E alguns sobreviventes, né, do suicídio, que a gente chama de sobreviventes, as pessoas que ficaram enlutadas, né, elas comentavam que elas participavam, às vezes, de grupos de luto, mas elas se sentiam desconfortáveis, porque chegavam lá, né, e o parente tinha morrido de uma doença ou um acidente, e elas ficavam envergonhadas de dizer que o ente querido delas tinha morrido por suicídio. Então, nós vimos então a necessidade de criar esse grupo para que as pessoas pudessem se sentir confortáveis, né? E aí tudo pode ser falado com mais abertura, né? Porque o drama é do tamanho de cada um de nós, né? Cada um tem o tamanho do seu drama, né, doutora? O suicídio ele é uma tragédia, né? Eu falei que a gente não pode romancear o suicídio, né? Glamorizar. É uma tragédia que afeta, né, toda a família, o entorno das pessoas, né, amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, vizinhos, né, atinge uma quantidade enorme de pessoas. Então, assim, a gente tem que realmente cuidar desses enlutados, porque o risco de que eles possam cometer suicídio aumenta muito maior. A vítima? Sim, porque é uma dor tão grande, né, tão intensa, principalmente um filho. Quando você, imagina, você chega em casa e encontra seu filho morto, ou um parente seu, né, a dor é tão grande que existe o risco da pessoa impulsivamente também atentar contra a própria vida. Então a gente né, sempre recomenda esse cuidado, né, com o enlutado, principalmente, às vezes, necessário medicar também, às vezes, porque tem que conter, né? Imagino. Agora, considerando, né, que cada um vive o seu próprio drama, cada um tem o seu próprio universo de existência, né, com seus medos, seus escuros, suas claridades, mesmo com tanta multiplicidade de histórias, existe um fio condutor quando a gente fala em suicídio? Existem ações comuns? Existem formas de mapear essa ação e, sendo assim, agir preventivamente? Assim, as histórias são singulares, né? Cada um teve um momento de vida, perdeu um parente, né, específico, e pode ser pai, mãe, irmão, tio, sobrinho, filho, mas o sentimento dos enlutados por suicídio é muito comum. Então, por isso que a gente diz que o luto por suicídio ele é um luto diferente, ele não é um luto igual aos outros, porque ele vai despertar no enlutado sentimentos muito controversos que a gente não vê em outros tipos de luto. Por exemplo, vergonha, não é? Quem é que tem vergonha de uma pessoa que morreu de câncer ou teve um acidente, não é?
Raiva. Quem tem sentimentos de raiva, né, também, né, alguém morreu, sei lá, teve uma parada cardíaca, né? Sentimentos de rejeição, de abandono, como se a pessoa tivesse escolhido, né, ir embora. Mas então, não escolheu? Não. Na verdade, hoje a gente sabe, através de vários estudos, que o suicídio está ligado a transtornos mentais. Então, o transtorno mental, ele tira da pessoa o livre-arbítrio puro, né? Por quê? O transtorno mental, ele não vai ser uma escolha. Saúde mental é quando a gente tem um leque de opções, onde a gente pode lidar com as adversidades da vida, através de outras opções. Então, se algo na minha vida não deu certo, eu vou encontrar o plano B, plano C, plano D. Isso é o que a gente chama de saúde mental. No transtorno mental é o contrário. As opções elas vão se restringindo, né? Eu vou começando a ter uma constrição do pensamento, onde a única solução para mim é a morte. Se existe só a morte como solução, não é uma escolha, não é? Então, na verdade, a pessoa que se mata, ela está impactada, né, no seu livre-arbítrio puro por um transtorno mental, que pode ser a depressão, que é a campeã, né, de todos os transtornos mentais associados ao suicídio, mas também transtorno bipolar, esquizofrenia, dependência química, vários outros transtornos mentais. E tem uma coisa, né, às vezes as pessoas chegam lá e falam assim, mas ele não tinha nada. Ela não tinha nada, estava ótima, ontem estava no churrasco, rindo, brincando, contando piada, fazendo planos, né? Mas aí na hora que a gente faz um trabalho que chama autópsia psicológica, que seria um trabalho semelhante à autópsia do corpo, né? Onde você vai pegar um corpo no ML e vai tentar, através de exames, descobrir a causa da morte, né? A gente faz uma espécie de retrospectiva da vida daquela pessoa nos últimos momentos, para que a gente possa ter uma compreensão, né, se foi suicídio, porque às vezes pode ser homicídio também, né? A pessoa cai, né, do 20º andar e pode ser que alguém jogou, né? Então, a polícia tem um inquérito onde ela faz essa distinção, se foi um acidente, se foi um homicídio ou um suicídio, né? Então, autópsia psicológica, a gente recria, né, os últimos momentos da vida da vítima, ou até vários momentos, né, até da infância, e a gente consegue detectar, sim, que havia alguns sinais. Isso no grupo? Na verdade, isso pode ser feito até pela polícia, né, para que ela possa também ter essa distinção. Tem alguns casos, por exemplo, que há dúvida se foi suicídio ou homicídio, então é utilizado essa ferramenta que é muito necessária, mas no grupo eu utilizo como uma forma de psicoeducação, que seria a compreensão de que aquele, né, ente querido, ele morreu em decorrência do agravamento de um transtorno mental. E isso alivia um pouco a culpa, que é um dos mais fortes sentimentos que o lutado tem, a culpa, né? O e se eu tivesse... O que eu poderia ter feito. Tem um ponto comum também de uma suposta melhora da situação nos últimos momentos do suicida, e isso pode ser explicado como uma solução encontrada. Então ele melhora porque ele já planejou tudo, ele fala, eu encontrei a saída. E aí isso dá uma satisfação, porque ele sabe que ele vai pôr fim à própria vida, e isso torna quase como uma solução perfeita para tudo, e ele melhora. São 3 casos, Fernando, onde a explicação para essa aparente felicidade, porque, né? É recorrente. Sim. Muitos comentam isso, né? Então, mas assim, ele estava ótimo, ela estava ótima. Estava rindo, brincando, conversando. Então, assim, um dos motivos é esse. A pessoa realmente ela já decidiu que ela vai se matar, né, amanhã. Ela tem a frieza necessária, não tem ela... saudade, ela não tem remorso, ela não tem culpa, ela não tem nenhum desses sentimentos que poderiam ser um freio para essa ação? Ela até tem, mas eu acho que às vezes até ela se sente como, assim, ela vai livrar a família de um peso que realmente
pode estar sendo um peso mesmo, porque uma pessoa que tem um transtorno mental, ela tem um impacto financeiro na família, né? Um impacto emocional e tudo. Então, às vezes, ela se mata para aliviar aquele peso que a família está vivendo, né? Mas então tem esse caso que ela sente que ela vai resolver os problemas dela, igual você falou, então ela fica melhor. Tem o caso também onde ela vai simular uma melhora, porque muitos casos ela já é orientada, né, a família é orientada para que ela fique monitorada exatamente porque ela está em risco de suicídio. Então nós, né, profissionais de saúde, pedimos à família que monitore. E para você suicidar, você precisa estar sozinho, né? Então, geralmente, os familiares, eles simulam uma melhora para que a família abra a guarda, né? E aí eles tenham aquele momento de solidão. E também tem um momento onde a pessoa, às vezes, ela está tão deprimida, que nem se matar ela consegue, né? Então, na medida em que ela inicia o antidepressivo, ela recupera aquele vigor físico, né? Até para poder sair para se matar em algum lugar, ou pegar uma corda, ou alguma coisa. Então, a gente pede muito cuidado no início do antidepressivo, porque a família comemora, né? Aquela pessoa que já estava lá, às vezes, bastante impactada, deitada na cama, sem tomar banho, às vezes muito deprimida. E aí, com o início do antidepressivo, ela começa a melhorar. E nesse momento é muito perigoso, porque a família descansa e começa a ficar mais tranquila, e aí ela recupera o vigor físico, mas não recupera ainda os pensamentos positivos. E tem algo que pode ser feito naquele momento em que a primeira manifestação acontece, quando ela externa, a vítima externa essa vontade, o que os familiares, os amigos podem fazer? Porque tem muitos tabus, né, doutora, em torno disso, né? A quem fala não faz. É isso que eu falei, quem fala pode não fazer, mas quem fez, falou de alguma forma, né? Então, assim, a gente tem nunca subestimar uma fala dessas, né? Então, assim, a pessoa está pedindo ajuda, tem gente que eu brinco, que até só falta colocar um letreiro luminoso, né? E as pessoas não dão conta. Quais são esses sinais de ajuda? Eu acho, assim, primeiro uma mudança de comportamento. A pessoa, ela deixa de fazer coisas que ela gostava de fazer, ela tem dificuldades de sono, dificuldades na alimentação, ela pode estar comendo muito, tem pessoas que emagrecem às vezes 10, 15 quilos e ninguém percebe que isso poderia ser uma depressão. Ou o contrário? Ou o contrário, engorda muito, começa a comer compulsivamente. Então, ela também pode deixar de fazer coisas que ela gostava de fazer, baixa no rendimento escolar ou também na funcionalidade, né, do trabalho. Às vezes postagens mais deprimidas, assim, né, de coisas sobre morte, morrer, músicas que as pessoas começam a postar. Então, assim, tem alguns sinais, só que eles também, a gente costuma dizer o seguinte, não são tão fáceis às vezes de serem vistos. Infelizmente, às vezes a gente só vai ver depois que houve a morte, né? Mas eu costumo também, né, lembrar aos enlutados que é muito fácil a gente saber o final do placar, quando o jogo termina, né? E durante o jogo a gente não sabe qual vai ser o final, então a gente não observa determinadas coisas. E o que acontece de maior culpa com o enlutado? É porque ele já sabe o final do jogo. Ele já sabe o final do filme, né? Ele sabe que no final do filme o mocinho vai morrer, né? Então ele começa retrospectivamente a olhar cada minuto vivido, né, com essa pessoa e começar a se culpar. Ele enxerga o filme de trás para frente, ele vai ver um filme de trás para frente. De trás para frente, o que não é justo, né? Não é justo, e cada frame, cada momento do vídeo vai ser um ponto de interseção ali. Eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter feito diferente. Com relação a isso, de forma prática, para quem está acompanhando a gente aqui, doutora, o que a pessoa pode fazer quando ouve alguém dizer, olha, fulana, olha, fulano, eu estou pensando em me matar?
O interlocutor pode fazer quando ouve uma frase assim? Olha, a primeira coisa é acreditar nisso, não é? Porque as pessoas costumam dizer, para de pensar nisso, para de pensar nessas bobagens. As pessoas costumam subestimar essa fala, né? Então, a gente sempre recomenda que as pessoas puxem a língua dessa pessoa, né? Mas assim, como que você está pensando? Você tem um plano de morte, né? Você pensou em alguma maneira específica de se matar, né? Por que você está sentindo que a sua vida não está valendo a pena? Por que a morte está sendo a solução? Quer dizer, essas perguntas, elas podem fazer com que a pessoa comece a simbolizar aquele ato, né? Porque os suicídios, na maior parte deles, são impulsivos. Isso não quer dizer que a pessoa não pensou a respeito, né? Mas às vezes um gatilho ali vem e a pessoa impulsivamente, ela pode se jogar na frente de um carro ou pular numa janela, né? Então, quando a gente começa a conversar, a perguntar, né? A pessoa tem essa capacidade de simbolizar a questão e não atuar, não é? Ela verbaliza e, de certa forma, ela entende a dimensão do que ela está pensando. Sim. É um trabalho terapêutico, né? Também, né? E uma coisa interessante, né, Fernanda, é que as pessoas também falam assim, você precisa procurar um psicólogo ou você precisa ir a um psiquiatra. Só que a pessoa, ela não tem a noção da gravidade, muitas vezes, da doença dela. Então, eu sempre recomendo o seguinte, você marque um médico e vá com ela, né? Se você não puder, acione alguém da família, algum responsável e tudo. Porque se você fala com a pessoa assim, você precisa procurar um psicólogo, não é? A pessoa não vai, né? Às vezes ela nem está perto, não, isso aí... nem sabe quem, não sabe como procurar, e como é amplo esse universo de procurar um psicólogo, o que, como, quando, qual terapia, né? Não, e assim, até uma dor de dente, você delega para alguém que você não tem competência, né? Você está com uma dor de dente, você vai ao dentista, você não questiona, né? Assim, quer dizer, até se aguenta, às vezes, até bastante tempo, vai tomando analgésico, mas na hora que o trem está feio, você vai no dentista. Vai. Qualquer dor física, a gente procura um médico, né? Mas quando é, na verdade, emocional, né? Que, na verdade, ele nem é só psicológico, esse sentimento, ele também é uma disfunção química cerebral, né? E nós não temos controle sobre o nosso cérebro. Mesma coisa que a gente fosse ter um problema cardíaco e estar conversando com o coração. Melhora aí, logo melhora, vão rezar, vão nadar. Você não é disso. Você é melhor que isso, né? Nós também não podemos fazer isso com o nosso cérebro, né? Então é necessário mesmo que haja uma medicação para que você possa ter esse equilíbrio cerebral, né, retornado, e aí você possa voltar ao seu estágio normal. Sim, porque é muito múltiplo, né? São muitas possibilidades. A nossa querida Luciana Rocha, que a senhora também conhece, né? Ela conta, ela já esteve aqui, contou 2 vezes a história do marido que se foi, que se matou, e ele não tinha indício nenhum. Eu conheci o marido dela, tive a oportunidade de trabalhar com ele trabalhava em área de shows. Uma pessoa iluminada, uma pessoa que chegava, e sabe aquela pessoa que brilha na luz do ambiente e que faz a diferença nos lugares, altamente positiva. Como é que uma pessoa dessa vai ficar deprimida? Como é que uma pessoa dessa vai pensar em se matar? Pois é, porque a gente sempre pensa em depressão como alguém deitado numa cama, chorando, muito triste, né? E a depressão, como ela já deve ter dito aqui, ela pode ser uma depressão sorridente, né? Você está bem, trabalhando, funcional, fazendo as coisas, mas você nunca sabe internamente o que está acontecendo. Os comediantes, exatamente. Né? Robbie Williams, né? Vários comediantes não só declararam que tiveram depressão, mas alguns se mataram. Se mataram. Quer dizer, nos bastidores a gente não sabe, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, essa coisa de não tinha nada, não é verdade. A gente, se fizer essa autópsia psicológica e começar a pesquisar, né, os últimos meses, os últimos anos, às vezes até a infância, a gente vai encontrar, todo mundo, né? Todo mundo. A gente vai encontrar, sim, algumas questões que já realmente mostravam, né,
que existiam indícios de que havia um transtorno mental, muitas vezes não identificado e não tratado, não é? Sim. Para muitos, é o nível de resistência de cada um, né? Sim. Porque isso que a senhora está dizendo, qualquer um, se a gente fizer uma autópsia nossa emocional aqui, nós vamos achar, né? Problemas, a vida, a luta, a dificuldade, viver é perigoso, difícil, né? Mas depende do momento da resistência, né? Eu gosto muito daquela definição de que o suicídio é uma solução definitiva para um problema provisório. Temporário, exatamente. Temporário, né? Temporário. Por isso que quando a gente sabe que uma pessoa tentou o suicídio ou que ela suicidou, a primeira pergunta que a gente faz é por quê? Por quê? E sempre a gente tem uma resposta. Porque ela foi demitida, porque a mulher traiu, porque estava com dificuldade financeira. E é como você falou, todos nós tivemos, temos e teremos problemas na vida. Acho que não tem nenhum ser humano, né, que não tenha problema. A diferença é a forma como você lida com elas, né? Por isso que eu te falei, quando você está com saúde mental, você encontra recursos para lidar com aquela dificuldade. Quando você está com um transtorno mental, você não consegue esses recursos, né? Então você precisa de ajuda. Então, assim, eu falo sempre, quando alguém se matar ou tentar, nunca pergunte por quê. Porque o suicídio ele é multifatorial, multideterminado, ele vai desde a genética a questões sociais, ambientais, familiares, psicológicas, psiquiátricas. Então, assim, são tantos os fatores, né? Então, é isso mesmo. Então, assim, não foi porque a namorada abandonou, não foi porque o pai mandou estudar, porque o pai tirou o celular. Né? É aquela machadada que quebra a pedra. Não foi exatamente aquela última. Exatamente. Foram várias machadadas, né? A gota que entorna o copo, né? Não é exatamente aquela gota. A gota d'água. A gota d'água de um copo transbordando. Exatamente. Né? Agora, o GAES, ele também, né, o apoio de enlutados por suicídio, mas também de pessoas que tentaram suicídio ou que pensam em suicídio, também compõem o GAES, o grupo? Não, nós fizemos esse grupo exclusivamente já para enlutados, né? É engraçado que é uma procura grande de pessoas que tentaram, muitas me escrevem e tudo, mas esse grupo é específico. Por quê? Como eu disse antes, porque é um luto difícil, é um luto muito difícil. Específico, né? Muito específico, né? Onde a gente vai ter que trabalhar aqueles sentimentos controversos que eu te falei, que eles têm, para que eles possam chegar ao estágio do luto, onde há a grande ausência daquela pessoa amada. Né? Então, o grupo ele é só para enlutados mesmo. Tá. Vamos falar como é que as pessoas acham o grupo, quais são as informações para encontrar vocês? Nós temos um e-mail que é gaes@gmail.com. Gaes, G-A-E-S, UFMG, @gmail.com. gmail.com. Nesse e-mail você vai ter as informações necessárias, né? E também a inscrição para o grupo. Esse grupo ele era presencial na Faculdade de Medicina até o início da pandemia. E aí a gente atendia o pessoal de Belo Horizonte e Grande BH. Mas aí depois da pandemia, durante a pandemia, nós aguardamos um tempo e vimos que teríamos que fazer online. E aí continuamos online e isso teve uma abrangência maior, tanto nas cidades de Minas, como também em todo o Brasil. Então, acabou que nós decidimos continuar online. Então, tem funcionado muito bem, a gente vai pela plataforma do Google Meet e temos tido um resultado muito bom. Qual a frequência dos encontros? São semanais, todas as segundas-feiras, das 19 às 21 horas. Eu sou coordenadora única, né? Nós não aceitamos profissionais de saúde para assistir, porque alguns pedem para que a gente possa fazer isso, mas nós vamos ter agora, nos dias 22 a 24 de junho, um simpósio internacional de prevenção de suicídio que vai ser na Associação Médica de Minas Gerais. E aí os profissionais podem participar, onde a gente pode orientar também. Interessante, porque é muito legal a gente falar mais sobre isso, né? Sim. A gente precisa de mais informação para lidar com essa questão, já que a depressão hoje os números da depressão
ultrapassaram até os números dos diabéticos no Brasil. Sim. É algo que a gente precisa prestar atenção, precisa falar, precisa alertar. E notificar, né? Também. E notificar. Doutora Vivian Zicker, muito obrigado, sucesso com o trabalho. Obrigada. Luciana Rocha participa? Não. Não? Mas a senhora encontra com ela? Encontro. Mande meu abraço quando encontrar, é uma querida. No simpósio ela vai estar. Tá, com certeza. E volte sempre, vamos continuar falando sobre isso. Muito obrigada. Tá, muito obrigado também pela sua companhia. A gente fica por aqui, mas você sabe, a gente também volta por aqui. Até a próxima. Saúde!